Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Convido a todos a abrirem suas Bíblias aqui em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos dar continuidade ao assunto que estivemos estudando juntos no domingo passado, acerca do novo e vivo caminho, a vida cristã do Santo dos Santos. Mas antes de lermos Hebreus capítulo 10, nós vamos começar hoje aqui por 2 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 3 diz: sendo manifesto que sois carta de Cristo, feita por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, no coração. Temos uma tal confiança em Deus por Cristo, não sejamos capazes por nós mesmos de julgar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez idôneos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se porém o ministério de morte escrito, gravado em pedras, se revestiu de tanta glória, que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés em razão da glória do seu rosto, o qual estava se desvanecendo. Como não será maior e mais glorioso o ministério do Espírito Santo? Se o ministério de condenação era glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Na verdade, o que foi feito glorioso não é nesse respeito, por causa da glória mais excelente. Pois se aquilo que desvanece era glorioso, muito mais o que permanece. Agora, por favor, vamos para Hebreus capítulo 10. Vamos ler os versículos 19 e 20. Portanto, irmãos, tende ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo caminho que nos inaugurou, nos abriu, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu, pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós levantamos aqui as nossas vozes em clamor ao Senhor, pedindo que, na Tua infinita misericórdia, o Senhor nos ajude a compreender todas as dimensões possíveis para nós nessa manhã, acerca deste maravilhoso assunto, acerca desses textos que estão abertos diante de nós. Senhor, nós queremos penetrar na vida da Tua palavra, por isso nós carecemos da Tua ajuda, carecemos que o Teu Espírito Santo nos dê luz na compreensão, como também na exposição, para que mais uma vez nós possamos sair deste lugar, tomados de gratidão, de alegria, de consolo, de edificação, de que mais uma vez o Senhor investiu da Tua vida em nossa vida por meio do instrumento da Tua palavra. Então vem falar a nós mais uma vez. Amém. Nos ajude, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados em Cristo, na semana passada, no domingo passado, nós estivemos aqui nesse capítulo 10 de Hebreus, e aqui eu pude mostrar para os irmãos que existe um paradoxo entre aquilo que é cristandade e aquilo que é cristianismo.
Irmãos, não confunda cristandade com cristianismo. Cristandade é um sistema rígido, é um sistema em decomposição, é um sistema que ele revela a degradação espiritual e religiosa ao longo dos séculos. O cristianismo é aquilo que está fundamentado na essência da vida do ministério de Cristo. Então aqui nós não podemos fazer nenhuma mistura. Nosso grande desafio nesse tempo é viver cristianismo e não cristandade. Cristandade é religiosidade. Cristandade é status. Cristianismo é vida. E essa é uma escolha que nós precisamos fazer. Por quê? Porque quando nós estamos diante de textos como esses, nós precisamos refletir nossa luz na luz da palavra do Senhor. Nós precisamos ver o quanto de luz nós temos, que é do Senhor. Aquilo que chamamos de visão espiritual. Nossa visão espiritual é fundamentada em cristandade ou em cristianismo, ou no cristianismo. O que nós estamos vendo hoje é prosperar a cristandade e não o cristianismo. Toda essa degradação religiosa, sistemática, clerical, institucional, tudo isso é cristandade, não é cristianismo. A cristandade é a essência, a base daquilo que será o governo do anticristo, do ponto de vista religioso. O cristianismo é o testemunho de Deus na terra, que é constituído por todos aqueles salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, e que aguardam Cristo, que aguardam a volta de Cristo, aqueles que estarão diante de Deus eternamente no trono da sua glória. Então vamos seguir, relembrando alguns pontos. Nós começamos a estudar a partir do capítulo 7, aqui dessa epístola aos Hebreus, vendo algumas designações ministeriais de Cristo, designações que só podemos ter acesso após a sua ressurreição, ascensão e entronização. E aqui nós vemos essa doutrina acerca dessas designações, dele sendo o nosso precursor, isso está no capítulo 6, o nosso fiador, está no capítulo 7, o nosso mediador, o nosso intercessor, é o que nós encontramos nos capítulos 7, 8 e 9. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso precursor, Ele é o nosso fiador, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso mediador. Essas descrições e designações do nosso Senhor, elas são fundamentais para nós entendermos o que é que está acontecendo conosco hoje. Quando você lê o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esta é a sombra do Onipotente, a qual nós descansamos, na bendita obra da cruz e na bendita obra no trono. Então nós podemos ver que existe um alinhamento sobre aquilo que ele fez na cruz e aquilo que ele está fazendo no trono. E todas essas grandiosas designações culminam em uma pessoa, que é o nosso Senhor. Mas quando eu falo em uma pessoa, eu falo do ponto de vista da posição que ele ocupa agora diante do Pai por nós. É sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote dos bens realizados. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então agora, partindo deste princípio, nós chegamos aqui no capítulo 10. Aqui no capítulo 10 é como que o clímax dessa grandiosa revelação. Essa grandiosa revelação. Então aqui nós temos esses dois textos que acabamos de ler, os versículos 19 e 20. E esse versículo 19, ele começa com uma palavra muito forte, tendo. Essa palavra designa uma posse segura e firme e irrevogável. Tendo, é aquilo que temos, é aquilo que ninguém pode tirar de um salvo em Cristo, daquele que foi redimido pelo sangue de Cristo. E o que nós temos? Nós temos um caminho aberto.
que ele chama de caminho vivo e novo. Por que é vivo? Porque ele é constituído de uma vida indissolúvel. Porque ele é constituído pelo poder da vida em ressurreição. A vida que venceu a morte é a base desse caminho aberto para nós. Ele é novo, porque desde o Éden, quando aquela comunhão entre o homem e Deus foi interrompida por causa da queda, você lembra que o caminho da árvore da vida foi fechado, e uma espada revolvia todo o jardim, impedia que o homem pudesse entrar. Aquele caminho, ele foi fechado. Mas agora Cristo abriu um novo caminho. Ele é a nossa árvore da vida. Ele é aquele que nós podemos entrar e podemos comer dele. Este é o grande assunto aqui. Isso nos tira dessa periferia, dessa cristandade. Porque é inadmissível pensar que Jesus morreu por essa cristandade. No sentido universal da sua morte, nós entendemos que ele morreu por todos. Mas a sua morte não está edificando cristandade. A sua morte está edificando uma igreja, uma noiva, uma família, um santuário para o seu espírito. É tudo isso que nós somos. Nós precisamos protestar, precisamos proclamar isso. Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos aceitando um cristianismo ou uma cristandade periférica, que quer tornar o cristianismo periférico. Onde Cristo não é mais o centro, a sua palavra não é mais importante. Vida cristã não precisa ser uma vida profunda, as pessoas podem viver e ser o que elas quiserem e continuar servindo a Deus. Nada incomoda. Religiosidade é o pior câncer. Eu falo para você, um ateu religioso, ele é pior do que um ateu filosófico, que nunca entrou num local de reunião para ouvir um culto. Eu acho que vocês não me entenderam, mas eu quero falar isso bem claro. Uma pessoa religiosa, que vive debaixo de uma cristandade, é a pior forma de ateísmo que existe. Porque um ateu, ele proclama, ele protesta que Deus não existe. Um cristão ou um crente, dentro desse cristianismo degradado, essa cristandade, ele vive como se Deus não existisse. Entende? Vocês entenderam ou não, irmãos? Amém. Então, esse comportamento é a pior forma de ateísmo. Quando eu ouço alguns ateus tentando explicar por que não creem em Deus, não me assusta. O que me assusta é ver cristãos que se recusam todos os dias a não querer crer, ou não viver o que crê. Segundo aos Coríntios 5:7, nós vivemos por fé e não por vista. Hoje, boa parte dos ateus proclamam que Jesus existiu. Há 2 semanas eu estava ouvindo um depoimento de um grande ateu, muito renomado, e ele dava um testemunho que Jesus existiu. E mais ainda, ele disse: se existe uma religião que para mim faz sentido explicar que existe um Deus, é o cristianismo. Eu falei, uau! Se existe, para mim só existe o cristianismo, budismo, confucionismo, hinduísmo, porque ele vai mostrar uma coisa lógica. Jesus, ele vivia de forma pública. A história comprova, irmãos, não precisa de Bíblia para você provar que Jesus existiu. É só você ler os escritos de Eusébio de Cesareia, Tácito, Flávio Josefo. Sabe quem são esses homens? Historiadores do tempo de Cristo. Eles não eram cristãos. E eles vão dar testemunho. Flávio Josefo vai dar testemunho que Jesus existiu. O que está aqui no Evangelho vai lá em Israel. É tudo em conformidade que está no Evangelho. Só que ele não foi um homem apenas existente, ele foi um homem eternamente pré-existente. Ele não era um homem comum, ele era um homem incomum. Então, eles não duvidam disso. Eles só não creem na existência de Deus. Eles não creem na encarnação do Verbo de Deus. Agora, tem muita gente que diz que crê. Até diz que Jesus existiu sim, que Deus existe. Eles até creem que a Bíblia é a palavra de Deus. A única coisa é que eles vivem tudo o contrário dela. E chamam isso de fé. Chamam isso de graça, e não é.
Falo para você, a pior coisa que existe hoje para a fé cristã é a cristandade. Eu passei a minha infância, adolescência, mocidade, ouvindo que os piores perigos para esse mundo eram os terreiros de macumba. Como a gente tinha pavor disso, não é verdade? De possessões malignas, não é verdade? Eu tinha trauma de possessão maligna, mas para mim a pior possessão maligna não era do gadareno, era de Judas, que andava com Jesus. Para mim o pior endemoniado que esteve nos evangelhos foi Judas, e não era nenhuma ameaça aparentemente, não é verdade? Isso é cristandade. Eu estou tentando fazer vocês entenderem o que é cristandade. Eu falo para você, a pior ameaça à nossa fé nunca foi terreiro de macumba algum. Cristandade é o pior inimigo da fé. Por isso eu quero voltar a tratar com você nas esferas mais altas, daquilo que concerne este capítulo 10 de Hebreus. Mas aqui, vocês se lembram que nós tivemos uma visão, revelação progressiva da vida cristã, que começa lá em Abacuque capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 11, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, e aqui Hebreus capítulo 10, versículo 38, que está baseado numa frase: o justo viverá pela fé. Essa frase, ela ocorre nesses 4 capítulos. Nós vimos isso, eu não quero detalhar aqui. O que nós vimos é que existe uma progressão, e ela culmina aqui em Hebreus. Isso não é aleatório. Essas citações, elas não ocorreram de uma forma coincidente. Havia algo a mais. Quando Abacuque cita, aqui no seu livro, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse texto ele tem uma tônica contextual de uma perplexidade de Abacuque, porque a crise de Abacuque é como Deus poderia julgar o seu povo, usando um povo que moralmente, espiritualmente era pior do que o povo de Deus. Essa é a tônica das palavras de Abacuque, das suas profecias. Era a sua crise. Aí ele vai dizer assim: mas o justo viverá pela fé, não pela circunstância. Você não precisa entender o que está acontecendo. Talvez você não entenda. Você não entende porque a sua vida é assim, porque tudo de ruim parece que acontece com você, tudo está depondo contra você. Você vive vida de montanha e vales. Na montanha você experimenta o céu em plenitude, mas quando você desce para o nível da sua vida terrena, você encontra dor, sofrimento, decepção, frustração. Ou não é assim, irmãos? Nossa vida não é a vida de montanhas e vales? Nos lugares mais altos experimentamos o Senhor em profundidade, mas quando descemos para a rotina da nossa vida, casamento, filhos, nosso próprio coração, a gente pensa: meu Deus, vida cristã é isso. Mas vamos lá. Mas ele vai dizer: o justo, ele vive num plano mais alto. Você não vai entender, mas você vive pela fé, você é justo, você foi justificado. A ênfase aqui está no justo. Aí depois, em Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo vai dizer algo muito especial, porque no Evangelho, ele vai dizer assim: no Evangelho é revelada de fé em fé. O que é revelado? Ele vai dizer: a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ênfase aqui está na palavra viverá. Nós vivemos, é baseado na justiça de Deus em Cristo. Toda a nossa vida está baseada naquilo que Deus operou em Cristo. Ele se tornou a nossa justiça. 1 Coríntios 1,30. Ele se tornou da parte de Deus a nossa justiça. É esta a base da nossa fé. Então o justo, ele vive fundamentado na justiça de Deus em Cristo Jesus. Gálatas, aqui no capítulo 3, versículo 11, o paradoxo aqui é entre lei e fé. Aí Paulo vai dizer: é evidente que pela lei ninguém é justificado. Ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo, ele vive pela fé. A ênfase aqui está na fé, que é um paradoxo de lei. Nós não vivemos baseado em rituais, em campanhas, faz isso, faz aquilo, dá 7 voltas, faz 7 campanhas, 7 sexta-feira disso.
nós não vivemos. Vamos colocar uma pulseirinha aqui, você tem que vir toda reunião com a pulseirinha. Nós não vivemos isso, irmãos. Sabe o que é isso? É liturgia, é você viver cristandade. Nós não vivemos isso, nós vivemos pela fé. Amém. Ok? Então, quando você tem essa progressão, você chega em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Aí esse texto começa diferente. Ele diz assim: o meu justo, ele vive pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ele não é o meu prazer. E é daqui que nós queremos, juntos aqui, partir. Porque existe uma tensão, que foi o último ponto que a gente estudou, entre o versículo 19 e o versículo 38, aqui de Hebreus 10. Porque no versículo 10, olha o que diz: tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos. Agora, o versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, se ele não entrar, está vendo aqui? Se ele não entrar, se ele não avançar, se ele recuar, eu não terei prazer nele. Então, como que nós podemos explicar, à luz desses textos, o que é cristandade? Cristandade é o comportamento daqueles que nunca entram nas profundidades da vida cristã, vive cristianismo periférico. Então, deixe-me colocar uma exortação muito séria aqui. Se você não quer viver uma vida cristã profunda, então você vive uma cristandade, não cristianismo. Você retrocede, você tem retrocedido. Então eu queria te colocar hoje um ponto muito importante para você considerar os pés do Senhor. Se você tem retrocedido, pare agora, mude o seu destino hoje. Mude o seu destino, mude o seu comportamento, mude a sua visão, mude o seu caminho, mude a maneira como você está crendo, mude a maneira como você está vivendo, mude, e a partir de hoje, viva a vida cristã nas esferas celestiais. Eu não esperava um amém bem forte não, mas é isso mesmo. Eu sei que isso incomoda, sabe por quê, irmãos? A gente quer cristandade, não cristianismo. Essa é a verdade. Partir o pão todos os domingos pela manhã, ritual. Não tocar o corpo de Cristo, não ver essa exibição que o Pai faz para nós. Nós comemos ritual, nós comemos tipologia, nós comemos símbolo. Não, isso é cristandade. Nós tocamos nos efeitos mais profundos daquilo que foi a obra de Cristo no Calvário. Então nós temos que decidir que tipo de igreja o Senhor vai encontrar aqui quando Ele voltar. Ele vai encontrar uma cristandade, ou Ele vai encontrar um cristianismo vivo, constituído de pessoas lavadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro e que vive à altura da sua graça. É isso que a gente tem que responder. Porque não tem como, irmãos, ficar floreando isso aqui. Vamos agora, por favor, volte sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 3, vamos entrar nesses textos, fazer aqui uma exposição deles, à luz de Hebreus. Veja que coisa impressionante que Paulo diz. As palavras aqui, elas estão dentro de uma categoria, eu diria assim, a categoria que extrapola a capacidade da mente humana compreender aquilo que é sobrenatural revelado na palavra. Porque não é uma coisa pequena, entende? Não é simplesmente uma mera inspiração humana que moveu o coração do homem a escrever algo tão grande como que está aqui neste capítulo. Ele diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Tem um texto que está aqui, eu gostaria de complementar esse versículo 3 com Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14, eu vou ler para vocês. Está assim: muito mais o sangue de Cristo. Vocês querem abrir? Eu espero. Está assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos, essa palavra é muito importante,
Nós vamos precisar dessa palavra daqui a pouco. Para servirmos ao Deus vivo. Deixe-me analisar esses dois textos aqui com vocês. Primeira coisa que eu quero que você observe é que somos uma carta do testemunho encarnado de Cristo. Irmão, irmã, eu vou precisar enfatizar isso mais algumas vezes. Escute bem, olha o que ele diz. Como cartas de Cristo, escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Somos uma carta do testemunho encarnado de Cristo Jesus. Há duas frases aqui que eu quero que vocês observem. Nós somos um testemunho, irmãos, ou não? Será que a gente pode ir embora e dizer assim, não somos? Não somos. Nós somos um grupo de pessoas que um dia ouvimos o Evangelho e a gente achou interessante. Entre o céu e o inferno eu vou preferir o céu. Então a gente aceitou ir para o céu e aí a gente está fazendo isso até agora. Isso é ir para o céu mesmo, irmãos? Será que o céu é uma coisa tão barata? Será que a obra de Cristo foi algo tão insignificante assim? Que o sangue que me lavou, ele não me transforma? A nova aliança na qual eu estou, por causa da misericórdia e graça de Deus em Cristo Jesus, não muda a minha vida, porque essa nova aliança ela é escrita no interior, é no nosso coração. Observe aqui, ele diz assim, vou repetir mais uma vez, somos cartas de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de carne, isto é, nos corações. Eu quero que você guarde essa frase, nos corações, porque aqui em Hebreus 9,14 diz muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, se o Espírito Santo, ele escreveu, o que ele escreveu? Se é uma carta, e eu sou essa carta, se nós somos essa carta, o que está escrito nessa carta? Está escrito o testemunho encarnado de Cristo, da sua obra, e aí diz que o Espírito Santo, ele purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos, e aqui é muito importante, porque o sangue de Cristo purifica, ele atinge o nosso interior, essa purificação atinge o meu interior, atinge o nosso interior, e aí nos limpa de obras mortas, nos limpa de cristandade, nos limpa de ritual, nos limpa de qualquer prática litúrgica. É justamente isso, é o que ele está dizendo, de legalismo, de hipocrisia religiosa. O sangue nos limpa de todo pecado, de toda iniquidade, é isso que o sangue faz. Você vai ver aqui, preste bastante atenção, nessas duas frases, nos corações, em 2 Coríntios 3:3, e também a frase, para servirmos ao Deus vivo, Hebreus 9,14, porque você vai ver que tanto Paulo como o escritor aos Hebreus, eles vão deslocar o lugar do culto, eles vão tirar o lugar do culto, porque lá no Antigo Testamento, e deixe-me colocar algo que é muito importante para vocês entenderem, tanto o cenário de 2 Coríntios capítulo 13, isto é, tanto o pano de fundo de 2 Coríntios capítulo 13, como também de Hebreus capítulo 10, a gente fez essa exposição no domingo passado, é o Sinai, Monte Sinai. Israel ficou 3 anos no Monte Sinai. Moisés subiu 11 vezes no Monte Sinai. Ali Deus deu a lei. Então, eu quero que você entenda isso, porque é muito importante esse pano de fundo, porque o paradoxo está nisso. Entender a velha aliança e a nova aliança é muito importante, mas tendo esse pano de fundo, porque na sequência, nos textos que já lemos aqui de 2 Coríntios capítulo 3, e nós podemos ver mais embaixo, e se possível ainda veremos hoje, se não numa outra oportunidade, diz que quando Moisés descia, tinha uma glória que resplandecia do seu rosto, e o povo não podia olhar para o rosto de Moisés por causa daquela glória. E sabe o que Moisés fazia? Colocava um véu. Tinha um véu. Para quê? Para que ninguém pudesse ver o brilho
no rosto de Moisés. Eles não conseguiam ver. Sabe o que esse escritor aqui, Paulo, vai dizer? Ele vai dizer que aquela glória era uma glória passageira. Havia uma glória muito maior. E essa glória maior é o que está revelado na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Compreende, irmãos? Observe que os dois agora vai deslocar o lugar, porque ali, você sabe que no Sinai, Deus deu o modelo do tabernáculo. O que era aquele tabernáculo? Durante 40 anos, eles puderam ter aquele tabernáculo ali, peregrinando com eles. Aquele tabernáculo foi o lugar que Deus escolheu para o culto. Mas era um culto onde o povo ficava de fora. E só os sacerdotes que entravam para poder ministrar. E o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Porque no tabernáculo, todos nós sabemos, havia 3 compartimentos. O átrio, o lugar externo, o lugar santo e o lugar santíssimo, os 2 lugares internos. E o lugar santíssimo era o compartimento aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Havia muito movimento no átrio, mas não no lugar santíssimo. Então o povo ficava de fora. Aqui agora, você vai ver que nesses 2 capítulos, o lugar do culto, ele é deslocado. Ele é tirado do ambiente, do templo, para trazer para dentro do coração. Então o culto hoje não é isso aqui. Esse aqui não é o culto. O culto é isso aqui. O culto é o que cada um tem dentro de si. Pode ser que haja muitas pessoas aqui, mas não temos a mesma quantidade de culto. Se num local temos 200 pessoas, pode ser que temos 100 culto. Ou vocês não entenderam? Agora o culto não tem a ver com esse barulho todo que a gente faz aqui de louvor, de aplauso. É aqui, ó. Porque Deus recebe esse aqui, não é o barulho. Entende? Ele recebe o que está acontecendo dentro de mim. O local de reunião vai fechar daqui a pouco, mas o culto vai embora. O culto continua no trabalho, em casa, em todo lugar o culto continua. Agora deslocou. Deixa-me colocar 2 textos só para fortalecer esse argumento. Mateus capítulo 6, versículo 6 e também o versículo 18. Porque quando você pega esta palavra servimos, aqui de Hebreus 9,14, essa palavra ela vem do grego lutro, e no latim é latreia, é o culto em espírito, é o culto espiritual, esta é a palavra. No texto grego, o sentido mostra justamente isso, é o culto interior. Que coisa linda! É como se ele estivesse dizendo aqui, que ele purificará a nossa consciência de obras mortas, para que nós pudéssemos ser em nosso interior um culto ao Deus vivo. Esta é a tradução fiel. E a pergunta é, você é um culto a Deus? O seu interior é um culto a Deus? Ou é um culto, ou um santuário? Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6, é um santuário cujo interior está cheio de idolatrias. Porque, irmãos, na cristandade não se preocupa com o interior, se preocupa com a estética, com a aparência, com o status, não é? É a roupa que eu visto, é como eu me importo. Imagine vocês olhando para mim toda hora, e eu com as mãos levantadas, não estou dizendo que está errado, mas pode ser, irmãos, que eu posso levantar as mãos, posso fazer a estripulia que quiser e não ser nada para Deus. Como disse Jesus, esse povo me honra, citando Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Não é? Mas olha o que diz Mateus 6,6, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 18, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa palavra secreto aqui no texto grego é a palavra criptos.
Fala de algo escondido, oculto, interior, aquilo que não é visível, aquilo que não é visto. Fala daquilo que está oculto aos olhos dos homens. É a vida que floresce diante de Deus no silêncio, no oculto. É justamente isso. É o lugar da verdade, onde não há plateia, onde só existe você e Deus. Este é o lugar secreto. É isso que está dizendo. Essa palavra traduz a realidade espiritual interior. Isso não é religião. Religião é o oposto disso. Religião gosta de status, gosta de aparência, gosta de aplauso, gosta de ser visto. A vida cristã não. A vida cristã é como um poderoso, grandioso iceberg. Você só vê a pontinha de fora, porque a grandiosidade é o que está no profundo. Assim tem que ser a vida cristã. Um cristão que ele não tem vida cristã profunda, ele é simplesmente religioso. Ele está dentro de uma cristandade. Não importa o que ele ouve, não importa o que ele vê, não importa. Porque você pode ouvir a verdade, você pode viver a verdade e andar no engano. Sabe o que é isso? Cristandade, não é cristianismo. Aí está. Vamos a um outro ponto aqui, porque segundo os Coríntios, o coração agora é o Sinai. Segundo Coríntios capítulo 3, o nosso coração é o Sinai, porque foi lá no Sinai que Deus escreveu as tábuas da lei. Mas aqui em 2 Coríntios diz que o nosso coração é o Sinai, onde o Espírito Santo está escrevendo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É no nosso interior. Jeremias 31, Deus disse que no nosso coração Ele iria escrever a sua lei. O escritor aos Hebreus ratifica isso lá em Hebreus capítulo 8, no nosso interior. Agora você vai ver isso, que o coração é o novo Sinai, aonde o Espírito Santo está escrevendo o testemunho do Cristo encarnado em cada um daqueles que foram redimidos pelo seu sangue. E aqui em Hebreus, a consciência é o novo altar. Porque você se lembra que lá no tabernáculo tinha um altar, onde o animal era imolado. Agora, ele está dizendo que a nossa consciência é o altar, onde o sangue de Cristo está sendo derramado. Deixe-me colocar algo para vocês. A Epístola aos Hebreus, desde cedo, desde o capítulo 3, onde inicia essa doutrina, é como uma peregrinação, um anelo de Deus. O escritor dessa epístola, eu fico imaginando, isso é bem pessoal, é o esforço dele em nos fazer entender essa grandiosa doutrina de entrar no lugar santíssimo, do ápice da vida cristã. Então, ele vai usar no capítulo 3 e capítulo 4, a analogia da peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, todos nós sabemos que eles saíram lá de Ramsés e peregrinaram. E quando chegaram ali na 14ª estação, em Ritma, quando Deus ordenou que eles levantassem 12 espias e fossem até a Canaã e pudesse trazer o testemunho da terra. Então nós vamos saber só em Deuteronômio capítulo 2 que esta ordem não partiu de Deus, era eles que estavam pedindo para que Moisés pudesse enviar alguém, isto é, para ver se a palavra de Deus era verdade. É muito lindo esse quadro, porque ele tem uma exortação profunda. Então eles vão, todos nós sabemos que eles voltam, 10 trouxeram um relatório negativo. O relatório era impossível nós entrarmos, as cidades são fortificadas, tem gigantes, diante deles a gente parecia gafanhotos. Aí Josué e Caleb levantou, rasgou as vestes no meio do povo e disse: eia, nós vamos avançar e nós vamos entrar, nós não vamos retroceder. E sabe o que eles disseram? Vamos levantar um novo capitão e vamos voltar para o Egito. Eles preferiram retroceder do que andar por fé. Sabe o que a Bíblia diz? Deus rejeitou todos eles ali. Eles podiam ali mesmo entrar em Canaã, em Ritma. E sabe o que aconteceu? 40 anos, 38 anos, eles ficaram andando em círculo. Sabe por quê? Porque não creram. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar o Senhor.
Comer e beber sem fé é impossível agradar ao Senhor, é comer indignamente. Está vendo aqui? Eles não puderam entrar, esse é o pano de fundo. Deixe-me ler os textos com vocês. Hebreus 3,19. Está assim, Hebreus capítulo 3, e o versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Avance aí para o capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, essa palavra descanso aqui fala do prazer de Deus, da satisfação de Deus. Lembra que Deus diz lá no versículo 38, se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Se ele não entrar, eu não tenho prazer nele. Então ele diz, temamos, pois, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Agora o versículo 11. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Incredulidade gera desobediência. Agora veja, mais uma vez, Hebreus 10:19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Está vendo? Então, primeiro, nós temos as exortações, eles não puderam entrar por causa de incredulidade, eles falharam por causa de desobediência, eles não puderam entrar no prazer, no descanso de Deus. E olha que no capítulo 4 ele vai enfatizar, resta um descanso para o povo de Deus. Amados irmãos e irmãs, olha o versículo 22 de Hebreus 10, diz assim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então você vê aqui, essa exortação é contundente, é inadmissível que nós sejamos apenas salvos dentro de uma cristandade. Nós somos salvos, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, o Cristo que ressuscitou por nós, abriu um vivo novo caminho. Nesse mesmo caminho que ele abriu, ele derramou o seu Espírito, o Espírito Santo desceu para nos habitar, e agora esse caminho não está fechado, você pode desfrutar, você pode entrar, você pode viver uma experiência, mesmo sabendo que o seu vale aqui é difícil, mesmo você vivendo uma vida limitada, seja por doenças, por dificuldades, por lutas, por tribulações, por aflições. Você pode ver aqui, e é algo que nós temos que ainda meditar, talvez não hoje. Deixa-me colocar uma nota muito importante aqui. O capítulo 3, ele começa aqui o assunto, desde o versículo 1, e vai até o capítulo 5, o versículo 10. Tudo isso compreende um assunto só. Um assunto só. Preste bastante atenção. De forma hermenêutica, isto é, de acordo com a lei da interpretação da Bíblia, o capítulo 3, o assunto do capítulo 3, ele vai até o capítulo 5, versículo 10. Você se lembra que está escrito no versículo 10 do capítulo 5? Importa comparecer diante do tribunal de Cristo, para que sejam julgadas as nossas obras, tudo aquilo que tivermos feito pelo corpo. Termina com o tribunal de Cristo, onde será julgadas as nossas obras. E se você quiser saber o que vai ser julgado, é só você voltar lá para o capítulo 3. Então, se você vai subindo nessa revelação, aqui do capítulo 3, você vai ver que o versículo 1 do capítulo 4, inicia assim, tendo, pois, este ministério, porque o capítulo 3 fala do ministério do Espírito. E este ministério do Espírito que está esculpindo a obra encarnada de Cristo em cada um de nós, ele está nos transformando de glória em glória. Aí quando você chega no versículo 7, ele vai falar sobre o tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí agora ele vai mostrar uma vida baseada em montanhas
e vales. Vamos ler rapidamente isso aqui, bem rapidamente. Não vamos nos entreter aqui, mas apenas uma leitura rápida para você observar ou atentar naquilo que eu estou te falando, que muitas vezes nós vivemos dessa forma. Observe bem, o versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados. Está vendo? Perseguidos, mas não abandonados. Sabe o que é isso? Vida de montanha e vales. Vida nos lugares santíssimos e a nossa vida comum aqui na terra, aonde nós vivemos tanta angústia, tanta dor, tanto desespero. Você vê isso na vida dos apóstolos, você via isso na vida do Senhor, você vê isso na vida dos discípulos. Você vê que o nosso Senhor, ele ia para os montes e ele tinha comunhão com o Pai, mas quando ele descia, ele tinha que encarar os leprosos, ele tinha que encarar até mesmo a incredulidade dos discípulos. Você vai ver a vida de Paulo, é só você ler 2 Coríntios capítulo 12, você vai ver aquele homem que começa dizendo assim: conheço um homem em Cristo que foi até o 3º céu, ouviu palavras que é inimaginável para o ouvido humano ouvir. Aí ele vai dizer que isso é vida na montanha, mas no vale ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Ele não reclamava disso nos lugares mais altos, mas quando ele descia aqui, e você vai ver no capítulo 11, no final do capítulo 11, ele vai falar das lutas, das perseguições, de tudo que ele sofria, das prisões, das injustiças, dos falsos irmãos, tudo que ele sofreu. Sabe o que é isso? Vida de vales. Todos nós, enquanto estivermos nessa terra, teremos uma vida de montanha e vales. Agora a minha pergunta é: você tem vida só de vales ou você tem uma vida de montanha? Esse versículo 19 faz sentido para você aqui de Hebreus capítulo 10? Então vamos lá, vamos entrar um pouco sobre isso. Olhe bem, aqui há 2 pontos que eu quero colocar para a gente poder avançar. Primeiro, Cristo, pelo Espírito eterno, ele se ofereceu a Deus, e esse mesmo Espírito escreve em nós todos os efeitos da obra de Cristo Jesus, da obra consumada de Cristo Jesus. E segundo, a redenção operada por nós, lá na cruz do Calvário, ela não é somente uma obra de justificação. Sim, ela é uma obra de justificação, mas esta obra, o Espírito Santo, ele toma esta obra de justificação para nos transformar em testemunhos vivos da nova aliança. Testemunhos vivos da nova aliança. Eu e você somos testemunhos vivos da aliança, ou da nova aliança. Que maravilha isso, irmãos. Então vamos agora voltar para a exposição aqui do capítulo 3 de 2 Coríntios. Vamos voltar aqui, adiantando para o versículo 7. Veja bem o que diz. E se o ministério da morte, gravado em letras, ou com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Só esse texto. E muita gente, irmãos, com a mente espiritualmente atrofiada. Eu já vi isso demais. Pessoas querendo condenar outras, especialmente para manter a sabedoria da ignorância. Não sei se existe isso. Para mim isso é o cúmulo do pináculo do pleonasmo. Irmão, cuidado, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, viu? O que a letra mata? Você pegar o texto fora do contexto para criar um inferno de pretexto. Eu já vi muita gente sucumbir por causa desse texto. Eu então ficar assim, travada. Não, a letra mata, irmão, não quero saber, o Espírito é que vivifica. Não tem nada que seja mais ateu do que isso, irmãos. Você vilipendiar a palavra, pegar um texto fora de contexto, não está falando nada disso. Desculpe, irmãos, vamos seguir. Olha o versículo 8.
como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que ele quer dizer sobre a letra, Marta? Ele está falando justamente porque a lei nunca justificou ninguém. Ninguém foi justificado pela lei. E aquele que não cumpria a lei estava debaixo de condenação, de morte. É justamente isso que ele está dizendo. A letra da lei. Ninguém pode cumprir a lei. Ninguém pode viver à altura da lei, exceto um homem, Jesus. Ele cumpriu todos os preceitos da lei. A lei não pôde condená-lo. Por isso, o fim da lei é Cristo. E agora ele nos tirou daquela esfera do Sinai, daquela esfera de condenação. Ele nos transportou, como está em Colossenses 1,13, para o seu reino. E aqui nós estamos agora num outro rei. E quando muda o sacerdote, também muda a lei. E mudando a lei, se muda o sacerdote. Agora, nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Segundo a lei de Moisés, todos nós estamos condenados. Mas segundo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não há condenação para aqueles que foram salvos por Ele na cruz do Calvário. Então observe isso. Se o ministério da morte, que ele está falando ali, da lei, gravado em letras, em pedra, com letras em pedras, se revestiu de glória. Por que ele está dizendo isso? Porque quando Moisés descia, o seu rosto estava tomado de glória, a glória da presença de Deus. Porque havia 2 tabernáculos ali, vou colocar isso com muito cuidado, irmãos, para não virar heresia, né? Havia 2 tabernáculos ali. Havia o tabernáculo de Arão, o que Deus mandou fazer. Mas havia um outro tabernáculo, que era o de Moisés. Sim, a Bíblia fala isso. Lá em Êxodo capítulo 33, está lá o tabernáculo que ele entrava. A diferença desses 2 tabernáculos está aqui. Porque o tabernáculo de Moisés era o próprio Deus. Era o lugar que ele entrava. Ele tinha que subir. Ele subia aproximadamente 2.400 metros de altura, um homem de 80 anos. Ele subiu 11 vezes, naquele Sinai. O que movia ele subir era aquela presença. Ele chegou a ficar 40 dias e foi tido como morto. Lá no capítulo 32 do livro de Êxodo, eles achavam que ele estava morto. O que movia este homem de 80 anos subir? Por que Deus não falou com ele no lugar mais baixo? Mas para Moisés não fazia diferença a distância. Porque para ele o Santo dos Santos estava ali. Por isso que você vai ler, esforcemo-nos para entrar nesse lugar, aqui em Hebreus. Não é barato não, irmãos. Porque o preço que foi pago para nós estarmos aqui com a nossa consciência em paz diante de Deus foi um valor infinito. Esse valor é a altura do preço daquilo que é Deus. Mas para mim viver, que tipo de vida? Que tipo de vida? Uma vida de mediadores? Nós não temos mediadores. Você pode entrar no Santo dos Santos. Porque o que você acaba de ver aqui é que haverá uma glória maior no ministério do Espírito. O Espírito Santo veio para trazer essa glória maior para nós. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você fosse bem honesto com você mesmo. Você tem dado ao Espírito Santo a mesma honra que você dá a Jesus? A mesma honra que você dá a Deus? Só você e Deus sabem da resposta. Você já percebeu que o Espírito Santo é o Deus esquecido? O Deus secundário da igreja? Sinceramente, irmãos, quando eu fico refletindo nisso, dá vontade de descer desse púlpito e ir embora para minha casa. Porque nós não temos dado a Ele a honra que Ele tem. A honra que Ele merece. Ele vem fazer em nós uma obra tão grande como foi aquela obra de Cristo no Calvário. E Ele é o Deus esquecido. Ele é o Deus em terceira categoria na Trindade. Nunca foi. Ele é aquele que é Deus, com o Pai e com o Filho. E aqui diz que Ele veio fazer uma obra maior. Quanto maior glória é o ministério do Espírito.
Veja que Jesus diz lá em João 14,16, diz que ele veio para estar conosco para sempre. João 14,16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Ele é o Espírito da habitação, ele não é o Espírito da sensação, do sensacionalismo. O que essa cristandade maligna, satânica fez com ele? Um brinquedo emocional, um brinquedo sensacional. Tripudiar os ministérios, tripudiar os seus dons, tripudiar o fruto do Espírito, tripudiar tudo dele. Não tem nada que seja mais escuro, mais negro. Se você crê que isso é pior do que a obra de trevas, então você está no caminho certo, porque eu também creio. Não existe nada que seja mais satânico, mais satanista, do que o que fizeram com a obra do Espírito Santo dentro da cristandade. Reduziram ele a sensações, tiraram dele a sua glória. Dizem que ser cheio do Espírito Santo é pular, tripudiar. Ser cheio do Espírito Santo tem muito mais a ver com a nossa consciência de quem é ele, e como nós o desfrutamos, e como nós permitimos que ele nos leve a ver Cristo e a sua obra. Ele veio para nos ensinar todas as coisas. Está lá no versículo 26 de João 14, ensinar todas as coisas. Eu tenho que crer todo o tempo da minha vida, que cada vez que eu olho para a Bíblia, cada vez que eu estou expondo a palavra, eu estou crendo de forma absoluta, de forma plena, que é Ele, que não sou eu, que é Ele, que eu não tenho capacidade de ver isso, que eu não posso escrever um livro, colocar o meu nome e sair vendendo como se aquilo fosse meu. Sinceramente, eu não consigo ver isso. Eu não consigo entender por que eu tenho que cobrar para pregar, sendo que eu não sou nada, sendo que é tudo dele, é ele que faz, é ele que unge, é ele que fala. Mas eu tenho um ministério, é meu. Então, tem preço. Isso é cristandade, isso é satânico. Satânico. Quando você coloca preço das coisas de Deus, é satânico. Nós recebemos tudo de graça, irmãos. Amém. O preço que foi pago, eu e você não podíamos pagar, ele pagou por nós. Agora a gente paga para tudo. Escreve um livro, vamos ter que vender. Claro, se tiver custos, tudo bem. Mas vender, fazer disso profissão, chamar isso de ministério do Espírito? Não existe. Não, irmãos. Diz aqui que ele veio para nos ensinar. Ainda nesse versículo 26 de João 14, diz que ele veio para nos lembrar. Olha que doçura é essa pessoa. Porque a gente tende a esquecer. Aí ele nos traz de volta aqui todo domingo de manhã. Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos lembrar e ter uma sensação tão forte no nosso interior, como se nós estivéssemos naquele dia onde Cristo foi esmagado no nosso lugar. O Espírito Santo faz tudo isso, irmãos. Ele está nos lembrando. Ele veio. João 15, 26 diz que ele veio, como diz aqui também, segundo aos Coríntios 3:3, ele veio para testificar Cristo dentro de nós. É isso que ele está fazendo. Ele foi uma conquista que Cristo fez. Ele diz, eu rogarei. Foi Cristo que conquistou ele para nós. Eu rogarei, eu não vou deixar vocês só. Imagine, ele sabia tudo que o seu povo iria passar ao longo dos séculos. Ele sabia das perseguições, como também ele sabia muito bem da frieza, da apostasia, da indiferença dos últimos dias. Ele não nos deixou só. Ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo, ele enviou aquele que é Deus com ele eternamente. Ele veio, mas ele veio para nos habitar. E aí está. Olha o versículo 9. Aqui de Coríntios capítulo 3, segundo aos Coríntios 3. Porque se o ministério de condenação, o ministério da velha aliança, foi glória sim, irmãos. A glória estava no rosto de Moisés. Ele diz, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, o ministério da obra de Cristo. E a obra de Cristo e a obra do Espírito não se separa. As pessoas estão aí fabricando Pentecostes. Não existe outro Pentecoste. Só existiu um Pentecoste. Como só existiu uma cruz. Porque o Pentecoste e a cruz
são dois movimentos de Deus, movimentos únicos. E esses movimentos têm uma só voz. Porque na cruz, Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu, está no trono. Mas no Pentecoste, o Espírito que estava com o Pai no trono, ele desceu para vir nos habitar. Ele é para nós o Espírito de vida. Ele é o Espírito de vida. É Ele que todos os dias nos pega pela mão. Amém. Todos os dias Ele nos faz lembrar de Cristo. Todos os dias Ele nos dá fome pela sua palavra. Todos os dias Ele nos dá fome de oração. Todos os dias. Você pode dizer, mas eu não tenho sentido isso. Então o seu problema não é com a oração e nem com a leitura da Bíblia. Você tem um problema muito mais grave. Espírito Santo. Porque se Ele não é Senhor na sua vida, Cristo também não é. Se Ele não está presente na sua vida, Cristo também não está. Tudo que você tem está no intelecto, não está no espírito. Lembra, agora o culto saiu do lugar. O culto veio para o nosso interior. Por isso nós somos chamados por Paulo de templo do Espírito Santo. Nós é que somos o templo. Oh, irmãos e irmãs, olhe para isso. Agora, por favor, versículos 10 e 11. Porquanto, na verdade, que outrora foi glorificado neste respeito, ele está falando ainda ali do Sinai, já não resplandece, acabou, aquela glória acabou, diante da atual sobre-excelente glória. Qual é a sobre-excelente glória? Essa sobre-excelente glória está firmada em 2 pontos, no ministério da justiça, que é o ministério de Cristo, e no ministério do Espírito. Está vendo? A nossa justiça está nos céus. Então, quando Deus nos olha aqui hoje, Ele vê lá diante dele no trono, está a nossa justiça. E o Espírito Santo, Ele está esculpindo essa justiça dentro de nós. A obra da nova aliança. Veja, irmãos, o versículo 10 de Hebreus 2, eu quero só citar esse texto, não precisa nem abrir. O escritor diz assim, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, olha o que ele diz, conduzindo muitos filhos à glória. Nós estamos sendo conduzidos à glória. Por isso, irmãos, quando você lê Hebreus capítulo 10, 25, esse texto precisa ser trazido à tona, porque isso muda a nossa maneira de reunir, de igreja. Porque quando ele diz assim, não deixemos de congregar, ele não está falando de uma reunião qualquer, de um ajuntamento qualquer. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Quem é que está se acostumando a deixar de congregar? É os que retrocedem. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Quanto mais vede que aquele dia se aproxima, isto é, amados irmãos e irmãs, se existe algo que precisa inflamar, ferver no nosso coração, é o anelo pela volta de Cristo Jesus. Isso tem que ficar marcado em nossas reuniões. Esse anelo, esse desejo de que Ele volte hoje, agora, nesse exato momento. Que nós não tenhamos que voltar para casa. Esse anelo precisa ser constante. Porque muitos cristãos nem lembram disso. E querem passar a eternidade com Deus. Diz que Ele está nos conduzindo à glória. Agora, segundo aos Coríntios 3,18, ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, não como Moisés que colocava um véu, nós temos agora o rosto desvendado, acabou todos os véus, não existe mais nenhum véu, o véu da separação, ele rasgou, aquele véu que cobria a glória de Deus no Sinai, não existe mais, tanto aquele véu acabou, como aquela glória acabou. Aí ele vai dizer assim, contemplando como que por um espelho, o que você vê no espelho, quando você olha? Você vê a sua face. Mas ele está dizendo aqui que quando você olha no espelho, você vê a glória do Senhor. Você consegue entender isso? Ele diz que quando nós olhamos no espelho, nós temos que ver a glória do Senhor. A glória que está nos transformando, nós estamos sendo conduzidos a esta glória. Nós estamos sendo transformados por esta glória. Irmãos, nós temos que confiar nesta obra da justiça de Deus em Cristo Jesus.
Nós temos que confiar na obra do Espírito Santo. Porque se dependesse 99% de Deus e 1% de nós, todos nós iríamos para o inferno. Esta é uma obra que depende 100% de Deus. A única coisa que nós precisamos nos fazer é nos render a esta graça. A única coisa que temos que fazer é obedecer. E a palavra do Senhor exige isso de nós. Não retroceda, entre para o lugar santíssimo. Saia dessa vida espiritual vazia, sem sentido, que não te desafia a crescer mais no Senhor. Saia dessa vida pequena, medíocre. Saia desse estilo de vida religioso. Procure viver uma vida nos lugares mais altos da presença de Deus. Isso tem que ser algo que venha consumir o nosso coração. Olha o que ele diz, irmãos. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória, na imagem dEle. Se você quer algo, irmãos, que causa um alvoroço na sua mente, é só seguir a leitura. É só você seguir a leitura. Porque Paulo, ele vai dizer algo muito sério, e eu gostaria que você observasse isso. Quando ele entra no capítulo 4, eu vou deixar alguns pontos de lado, mas eu quero que você observe aqui. O versículo 13 diz: se ainda um véu permanece sobre o nosso evangelho. Isto é, se existe um véu que permanece, então a gente não está vendo a glória de Deus na sua palavra. Naqueles que perecem que está o véu, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. A gente acha que incrédulos aqui é ímpios. Não é, irmãos. Por favor, não distorça a palavra de Deus, não tire o texto fora do seu contexto. Quem são esses incrédulos aqui? Aqueles que têm o véu ainda, que não conseguem ver a glória do Senhor. Estão entendendo? O incrédulo aqui não é um ímpio. Quando você diz que o incrédulo aqui é o ímpio, você está distorcendo a palavra de Deus, tirando o texto do seu contexto. Estes são os que retrocedem. Esses são os que fazem parte dessa cristandade, os quais o Deus desse século tem cegado o entendimento deles. Para quê? Para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus. Olha o que ele diz: o qual é a imagem da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Agora, irmãos, não é atrevimento, e nem excesso de linguagem, é simplesmente uma questão contemplativa. Olha o versículo 18, o versículo 18 diz que nós estamos olhando como que por um espelho. Quando você está olhando por um espelho, o que você vê hoje, quando você foi se arrumar? Você olhou no espelho, o que você viu? Você viu a sua face. Mas ele diz que quando nós olhamos por esse espelho espiritual, esse espelho do amor de Deus, esse espelho da cruz, esse espelho da justiça de Deus, esse espelho da habitação do Espírito Santo dentro de nós, quando você vê o ministério da justiça e o ministério do Espírito na sua vida, o que você vê? Você vê que você está sendo transformado, está sendo transformada de glória em glória. Mas você está transformando para quê? Olhe bem. Você está transformando para ser o quê? Olhe para o texto, irmão. Olhe para esse texto, irmão. Você está sendo transformado na imagem de Cristo. Eu não tenho condições nenhuma de fazer você entender isso. Nenhuma. Só o Espírito de Deus. Olhe bem. Agora, olha o final desse versículo 4. O evangelho da glória de Cristo, qual é? A imagem de Deus. Porque Cristo é aquele que reflete a imagem do Pai. O escritor aos Hebreus diz que ele é expressa imagem do Pai. Hebreus 1:3. Ele é expressa a imagem do Pai. Irmãos, aquilo que João diz lá na sua epístola, no capítulo 3, primeira epístola, diz: amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser.
É como se ele dissesse: você nem tem ideia o que vai acontecer com vocês. Vocês nem têm ideia ainda o que vocês serão. Ele diz: agora somos filhos de Deus. Amém? Mas ele diz: ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando se manifestar, aquilo que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 7, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça para conosco, em Cristo Jesus. Quando essas cortinas se abrirem, aí vai ser manifestado o que haveremos de ser. Porque assim como Ele é, nós o veremos. E mais ainda, irmãos, diz que nós seremos semelhantes a Ele. Aquela mesma glória que Ele sempre emanou da face de Deus, eu digo para vocês com toda ousadia no meu coração, nós também iremos refletir a glória de Deus. Imagina você olhar para esse irmão, para essa irmã que está aqui do seu lado, lá naquele dia. Você vai olhar para essa pessoa, porque quando você olha para mim, você pensa: esse homem é um pecador. Quando nós olhamos uns para os outros, nós podemos ver traços do pecado, porque há ainda, desse corpo corruptível. Mas quando nós nos olharmos naquele dia, quando a glória de Deus puder ser refletida na nossa face, nós olharemos para uns aos outros e teremos aquela sensação como se o pecado nunca tivesse tocado os nossos irmãos. Olha o versículo 6, aqui. Porque Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo, o próprio Deus, resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações. Você vê o quanto esse evangelho é diferente dessa cristandade. Agora você vê que é real. Isso aqui não é utopia, irmãos. Isso aqui é uma verdade real. Nós temos tudo isso. Nós precisamos viver isso, irmãos. Ou então não faz sentido a Bíblia. Ou então, como diz os crentes da cristandade: não, mas é assim mesmo. É assim mesmo. A gente não vai entender nada, não. Isso aí, uma hora Deus revela. Uma hora você vai entender. Ah, irmãos, não é verdade. Essa palavra é viva e eficaz. Essa palavra é poderosa. Jesus disse que essas palavras, elas são espírito e vida. E quando você medita nisso, porque que quando você entra nisso, o seu coração salta, a vontade que você tem de gritar, existe uma alegria dentro de você mesmo, você vivendo aflições aqui nessa carne, nesse mundo, dentro da sua casa, no seu trabalho, seja onde for, você consegue subir às alturas, você pode entrar no esconderijo do Altíssimo, experimentar a sombra do Onipotente. Que vida é essa, irmão? Se não é a vida cristã, se não é a vida cristã, não é o testemunho de tantos santos na história. Quando você estuda a história dos santos de Deus, de homens de Deus e mulheres de Deus, que viveram tantas lutas. Eu li a história de um irmão há pouco tempo, que ele enterrou os seus filhos, depois ele abriu a cova e ele deitou dentro, e disse: agora me leva, Senhor. Eu não consigo mais viver. Mas o Senhor tocou o coração dele. Isso ainda muitas pessoas para você pregar o Evangelho. Foi justamente o que ele fez. Quantas vezes você quer entrar na cova e morrer? Quantas vezes você fala: Senhor, desliga esse fio da minha vida. É os vales, irmãos. Aí Ele vai e te leva para as montanhas. Aí você diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós podemos entrar no lugar santíssimo. Nós podemos entrar nas esferas mais altas. Podemos entrar porque aquele que veio de lá, Ele habita toda a nossa vida. E Ele veio para nos encher de Cristo Jesus.
Ele veio para esculpir a obra do Calvário dentro de nós. Ele veio para fazer isso. Esse é o testemunho da nova aliança que eu e você carregamos hoje. Nós temos uma identidade celestial. Nós temos uma identidade celestial. Nós estamos sendo transformados numa identidade celestial. A igreja é uma entidade celestial, não é uma cristandade. A igreja é a obra de Cristo. É o fruto do seu penoso trabalho. Oh, irmãos e irmãs, que agora, diante desse mistério sagrado, instituído pelo Senhor, transmitido pelos apóstolos, vivido pela igreja, que é a sua mesa, nós podemos agora comer tudo isso que ouvimos. Podemos comer com esse coração tomado de alegria, de que aquele que começou em nós a boa obra, ele não vai parar no meio do caminho. Enquanto todos os traços de Cristo não foram formados em nós. Ele não vai parar. Cada detalhe da vida de Cristo será esculpido em nós. Essa progressão que a gente vê ali, desde Abacuque, é o que Ele está fazendo hoje. O Senhor deseja ter esse prazer em nós, prazer no seu povo, prazer nos seus eleitos. Ele quer ter prazer em você, meu irmão. Ele quer ter prazer com a sua presença diante dEle. Ele quer que a sua vida seja um culto para Ele. Então tire desse santuário aí, desse templo, tudo que é abominável, tudo que é sujo, tudo que é imundo, tudo que é idolatria, tudo que toma o lugar dEle, a centralidade dEle. Tire tudo isso da sua vida e diga: Senhor, enche a minha vida do Teu Espírito, enche a minha vida da Tua presença. É disso que nós precisamos. Que Deus os abençoe. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a não retroceder. Senhor, quantas consequências tristes haverá para nós se retrocedermos, Senhor. Nos ajude a avançar, nos ajude a entrar, nos ajude a subir. Às vezes é tão difícil subir, às vezes não temos força para subir, mas que o Teu Espírito nos ajude a viver a vida cristã nesse plano mais elevado, nesse lugar santíssimo da Tua presença. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Nós precisamos da Tua palavra sendo vida em cada um de nós. Senhor, nós temos deficiência, nós temos carências, existem muitas lutas, muitas tribulações, muitas aflições que nos puxam para baixo. Senhor, desce até o nosso vale, nessa manhã, Senhor, vem até nós de uma maneira muito especial nessa palavra, abre os nossos olhos, nos tira desse espírito da cristandade, faz-nos viver a realidade daquilo que é o Teu povo, que sempre foi o Teu povo e que sempre será o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, porque nós agora queremos comer, Senhor, desse mistério sagrado, dessa mesa que o Senhor nos deu, mas nós não queremos comer como estes que não conseguem discernir o Teu corpo, não conseguem discernir a Tua obra. Nós queremos participar desse grande mistério, esse mistério que nós temos participado todos os domingos pela manhã. Ajuda-nos mais uma vez, Espírito Santo. Fale com esta igreja, que cada um possa poder sentir o quanto Tu estás esculpindo esta obra da nova aliança em cada um de nós. Abra os nossos olhos, faz-nos entender que nós somos esses testemunhos vivos da nova aliança. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Engrandeça Cristo em cada um de nós nesta manhã, nesse lugar.